Bem, hoje nós vamos estudar nossa primeira aula sobre a matéria de angiologia, ou também angelologia, tá? Que fala sobre a doutrina dos anjos. Uma matéria de bastante novidades, bastante curiosidades, né? Então, no decorrer dos próximos dias, estaremos falando um pouquinho dessa matéria, tá? O termo angiologia, ou também angelologia, tá? Ele é formado de dois vocábulos, grego, angelos e logos, tá? E que quer dizer doutrina dos anjos, ou estudo sobre anjos, tá? Nós vamos observar que dentro das escrituras, a Bíblia nos apresenta algumas colocações acerca de anjos, tá? E ela não mostra muita coisa, tá? Mas um pouco que ela mostra, né? Nós vamos tentar entender dentro dessa questão do estudo dos anjos. Nós vamos falar sobre a hierarquia, vamos falar sobre os poderes, autoridades. Então, vamos trabalhar no decorrer de vários dias em vários pontos sobre esta questão. Nós vamos observar que a angelologia, ela não é o foco da Bíblia, tá? E, porque o foco da Bíblia é falar da pessoa de Deus ou da pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o foco, a vinda do Senhor Jesus Cristo, tanto do Velho Testamento como no Novo. Mas no decorrer desses momentos que vamos se focando sobre isso, nós vamos ver que há as aparições de anjos. Mas quando aparece os anjos, o fato era tentar mostrar tudo a respeito da pessoa de Deus, o que ele faz ou como ele faz, tá? Então, o foco não é a angiologia. O foco é Deus e a pessoa de Cristo. Tá bem? Muito bem. Nós vamos ver que a questão de angiologia, o Velho Testamento, ele menciona 108 vezes acerca de anjos. Já no Novo Testamento, é mencionado 165 vezes acerca de anjos. Vamos abrir a nossa Bíblia, tá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22 e versículo 30. Nós vamos ver, né, o próprio Jesus mostrando aqui nessa passagem a realidade dos anjos. Mateus capítulo 22 e versículo 30. Ele nos diz assim a palavra do Senhor. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Já no capítulo 26 e o versículo 53, ele também faz, o próprio Jesus faz uma menção acerca sobre esse assunto. Ele fala assim, capítulo 26, versículo 53. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então nós vamos ver que o próprio Jesus ele faz a menção algumas vezes à pessoa de anjos. Agora, vamos fazer algumas observações importantes acerca de anjos. É importante ressaltar que o assunto sobre angiologia, ou a doutrina dos anjos, é um assunto que parece que não traz um certo interesse. Há uma certa negligência acerca desse assunto. Mas talvez essa negligência ela venha a ser devido a algumas questões que eu quero mencionar. Por exemplo, pelo primeiro fato, o fato de lidar de uma coisa
que se trata de espíritos, né? E na realidade é algo difícil de compreensão. Talvez seja uma das coisas que levam algumas pessoas a negligenciar o assunto. O outro motivo também é que existe também uma filosofia gnóstica que incentiva a adoração de anjos. Nós vamos ver que na Bíblia, lá, nas epístolas, né? Nós vamos ver lá o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, nós vamos ver João lidando com esse tipo de atitude. Talvez também seja um dos interesses que as pessoas têm receio de querer conhecer, né? Uma outra, uma outra coisa também que é importante nós mencionar é que às vezes também existem alguns exageros, algumas especulações já antigas, como por exemplo, algumas crenças que diz que o diabo ele tem chifres, pé de cabra e aparência horrível, tá? Então tem algumas pessoas que têm essa mentalidade. Então isso traz um certo algo assombroso, assustador. Então algumas pessoas acabam perdendo os interesses de querer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E o objetivo dessa matéria é justamente trazer uma clareza um pouco sobre o assunto, porque é um assunto real, entendeu? Que se fala desde o início do livro de Gênesis e vai falar até o livro de Apocalipse. Nós vivemos um dia a dia, uma realidade que às vezes temos receio de acreditar, por exemplo, existe anjo da guarda? Será que existe anjo da guarda? Então, uma pergunta que, que se tem. São dúvidas, mas as pessoas têm, às vezes, dúvidas e têm receio de perguntar, porque se trata de um assunto meio complicado de se entender. Muito bem, mas o que são anjos? A palavra anjos, ela vem de uma palavra hebraica, que se pronuncia malás, e no grego, angelos, tá? Que significa mensageiros. Ou seja, os santos anjos são mensageiros daquele que os criou. Ou seja, o Senhor envia anjos como mensageiro para fazer a obra do Senhor. Então, quando o Senhor envia, então o Senhor prepara também um ambiente. Porém, nós vamos ver tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que às vezes é a menção, por exemplo, de anjos, mas está se tratando da pessoa humana, não de uma angiologia, não de um anjo, um ser espiritual, tá? Então a Bíblia faz menção, quando fala de anjos, ela fala a menção de tanto de mensageiros humanos como um mensageiro celestial. Então nós temos que ficar atento a isso. Por exemplo, nas cartas que o apóstolo João escreve às igrejas, lá das 7 igrejas da Ásia Menor, todo o início dela, ele inicia a carta dizendo ao anjo da igreja de Filadélfia. Então, quando ele está se referindo a um anjo, ele não está falando de um ser celestial. Ele está falando, sim, um ser humano. Ele está falando de um pastor da igreja. Então, tem que se haver essa atenção, tá? Tem um escritor americano, que escreveu alguns livros teológicos, chamado Wayne Grudem. Ele define os anjos como sendo seres espirituais criados, dotados de juízos moral e alta inteligência, mas desprovido de corpo físico. Então esse homem ele faz uma colocação muito importante acerca deste assunto sobre anjos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Quando nós falamos do termo natureza, significa, nós estamos falando sobre a condição própria, a essência dos seres, a qualidade
do seu modo de ser, certo? Então, nós vamos falar das condições próprias desses seres celestiais. O primeiro ponto da natureza deles é: os anjos são seres espirituais e habitam no céu. Vou frisar novamente. Os anjos são seres espirituais e habitam no céu. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Hebreus capítulo 1 e versículo 14. O texto diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nós vamos ver aqui, nesse texto, que anjos são seres espirituais, portanto, são incorpóreos. Ou seja, quando está se falando incorpóreo, significa que ele não tem um corpo, eles são espíritos, tá? Sendo seres espirituais, então, não são, nós não conseguimos enxergar, a menos que haja um propósito divino da parte de Deus para isso. Nós vamos ver, por exemplo, lá Gideão, quando está malhando o lagar lá, nós vamos ver que ele olha e ele avista um anjo. Mas se o anjo é incorpóreo, então por que ele enxergou? Porque o anjo veio como mensageiro com um propósito divino. Então, o Senhor permitiu que ele incorporasse um corpo para que pudesse ser um mensageiro a Gideão. Certo? Vamos ver também, abra sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 6, e versículo 17, que ela faz essa menção. Nós vamos ver lá o caso aqui. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então você vai ver que aqui, como estou dizendo, que os anjos foram incorpóreos. Mas quando ele foi enviado como mensageiro da parte de Deus para o propósito, ou seja, aí o Senhor permite, nesse ponto, que eles incorporem, apareça o corpo, certo? Nós vamos ver também Números, capítulo 22, e versículo 31. Também a Bíblia menciona aqui, ela fala assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Então você vai ver que aqui, alguns momentos, o Senhor aqui apresentando, tá? Que os anjos são seres espirituais, porém, eles não habitam na terra, eles habitam no céu. Eles vêm apenas para com um propósito, como mensageiro da parte de Deus, tá? A segunda questão da natureza: os anjos não são seres humanos, glorificados e nem espírito aperfeiçoados. Nós vamos ver, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 22, que nós lemos, e versículo 30. Mateus 22, e versículo 30. Vou tornar a frisar o versículo. Diz assim: Jesus ensina nos evangelhos que na ressurreição os homens não se casam, não se dão em casamento, porém serão como anjos do céu. Baseando nesse texto,
nós já deparamos com pessoas que afirmou que os seres humanos serão como anjos glorificados na ressurreição, ou seja, no arrebatamento da igreja. E isso não corresponde com a verdade bíblica, tá? Quando a Bíblia fala que na ressurreição nós seremos como anjos, nós estamos falando num aspecto espiritual, não como igual a eles, será um aspecto espiritual, entendeu? A Bíblia está se mencionando a esse fator, ou seja, seremos em corpo glorificado, teremos um corpo espiritual semelhante a eles, mas não seremos anjos, entendeu? Terceiro ponto, da natureza dos Ô, anjos. pastor, Pois não, pode falar. provavelmente depois que a igreja ser arrebatada, os anjos vão trabalhar mais não como mensageiros. Provavelmente. É, Assim, numa teoria, né? Isso não posso provar, não, né? Eu estou falando assim porque os anjos estão à disposição de Deus para socorrer o seu povo. ele está para Escolhido de Deus na hora servir a da, Deus e né? servir Na hora que a igreja ao povo subir, dele. na hora que a igreja subir, ele vai ser útil lá de outra forma. Sim, é possível, né? Mas como Não nós é não isso? sabemos Pô, exatamente pois, como será o não, futuro a no gente geral, né? fala numa tese assim, a gente não pode defender uma tese, mas assim, por exemplo, como eles estão à disposição de Deus Hum, para levar essa mensagem ao seu povo, na hora que a igreja subir, eles vão ser úteis em outro sentido. Então, a igreja não vai receber um novo corpo, não como de anjo, né? Assim, não vai ser anjos, mas um corpo totalmente diferente da matéria que essa matéria vai ficar, né? sim, é possível. É Eu estou difícil entendendo, eu estou afirmar, tentando né? explicar, eu só estou tentando explicar da forma que o senhor explicou, Entendi, entendeu? entendi. A forma que o senhor explicou, é porque eu estou me perdendo aqui, mas a forma que o senhor explicou aí, eu estou entendendo, eu entendi tudo. Sim, A sim, gente não vai ser entendi. anjos, Maravilha. né? Vamos lá. O terceiro ponto da natureza dos anjos: os anjos não se reproduzem e nem se casam. Aqui, nós é, é justamente uma continuação do que nós acabamos de ler, no Mateus 22:30, que afirma, o próprio Jesus afirmando, os anjos ele não têm elos familiares, como um ser humano, né? Ou seja, eles não se relacionam, não reproduzem, não têm filhos, né? É, e os anjos, eles foram criados desde o princípio, do início, e é a mesma quantidade, não foi gerado mais. É a mesma quantidade desde o princípio. Então, o fato aqui também é que os anjos, eles são seres assexuados, ou seja, não possuem nenhuma distinção sexual. Então, quando se fala de anjos na língua portuguesa, é, ela está se referindo aqui ao gênero masculino, tá? Então, não existe essa questão de sexo no meio dos anjos, eles são seres assexuados. Aí, dentro dessa questão, entra um fato meio conturbador, que é um texto que apresenta lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2 a 4. Vamos ler? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2 a 4. Esse texto aqui, ele vai falar sobre aquela expressão dos filhos de Deus. O que quer dizer a expressão filhos de Deus aqui nesse texto? Vamos ler. Gênesis capítulo 6, versículo 2 a 4. Diz assim. Vamos ler o versículo primeiro. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viveram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Versículo 3. Então o Senhor
por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam néfilis na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles deram filhos. Eles foram heróis do passado e homens famosos. Tá? Esse texto, existe algumas questões aqui que se debatem. Tá? Nós vamos ver que existem alguns teólogos, algumas pessoas que afirmam que aqui a expressão filhos de Deus seja uma referência de um grupo de anjos caídos e a quem Satanás persuadiu coabitar com mulheres, das quais surgiram lá gigantes, que aí eles apresentam a palavra Nephilim. Tá? Porém, nós vamos ver e encontrar dentro da Escritura três questões. Nós vamos ver essa questão que se apresentam, que eles acham que foram anjos caídos, que coabitaram com mulheres, e nasceram lá gigantes, uma teoria de um grupo que se expressa. Existe uma segunda teoria, que são aqueles que acreditam que se tratava de um grupo de realeza, tá? Que acabaram casando com mulheres simples que não faziam parte da linhagem e acabaram surgindo esse tipo de pessoas. Há também aqueles também que acabam criando ainda mais baboseira e falam que houve um relacionamento com extraterrestre. Entendeu? Mas o fato aqui, nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia está falando aqui dos filhos, aqui, os filhos dos homens, os filhos de Deus viram filhos de homens, tá? Nós vamos ver aqui que aqui o contexto está logo após a família de Adão, e aí eles crescem, Caim e Abel, né? Aí tem a morte de Abel, entendeu? Aí vai ver que começa a haver uma corrupção no meio da humanidade. E aqui, então, existe dois grupos de descendentes. Tem os descendentes de Caim. Aqui os descendentes de Caim são justamente aqui as filhas dos homens. Quando está falando da filha dos homens, estão se falando dos descendentes de Caim. Tá? E quando vão falar dos filhos de Deus, ou seja, eles estão se referindo à genealogia de Sete. Porque a geração de Caim, ela se perverteu. Então nós vamos ver que houve bigamia, houve homicídio. Então eles são considerados, ou seja, a filha dos homens. Em outras palavras, seriam considerados um povo imoral, ímpio, certo? Então, o que acontece? Essas filhas da genealogia, da descendência de Caim, seja, eles coabitaram com os filhos de Deus, que era da geração de Sete. Foi aquele que procurou manter a religião, que procurou andar em santidade, que procurou andar em retidão com Deus, procurou fazer as coisas certas, certo? Então, essa geração, quando se misturou, o que acontece? Aí acontece que apresenta lá no final, no versículo 4, tá? E naqueles dias haviam néfilins. A palavra néfilis, ela não está se referindo, original, ela não se refere a gigantes, tá? E a palavra néfilis, ela se refere a homens maus, perversos, poderosos para fazer o mal, certo? Então, seja, a mistura da geração de Caim com a geração de Sete, ou seja, trouxeram uma geração perversa. Foi justamente o que ocorre no capítulo 6 a seguir. Que aí, mais tarde, vem ocorrer justamente o dilúvio
por causa dessa geração. Então, aqui cai aquela teoria que fala aqui que os anjos maus caídos se relacionaram com mulheres, porque os anjos, eles não podem, o próprio Jesus menciona no capítulo 22, que os anjos não casam e não se dão em casamento. Eles não se procriam, certo? Se o próprio Jesus afirma, e nós vamos ver vários contextos, então, de maneira nenhuma ocorreu essa colocação que anjos caídos se relacionaram com mulheres humanas, é uma colocação errada, tá? Então, quero pedir aos irmãos que verifiquem com bastante cuidado, tá? Vamos ler Marcos capítulo 12. Marcos 12, 25. Olha o que o texto fala. Marcos capítulo 12 e versículo 25. Quando os mortos ressuscitarem, quando os mortos ressuscitam, não se casam, não são dados em casamento, mas são como anjos nos céus, tá? Então aqui o próprio Jesus, aqui na expressão do evangelista Marcos, ele torna a reafirmar esse fato lá que Mateus apresentou, tá? Dando clareza que não existe essa questão, tá? Os anjos não se relacionam, tá? Então quebra essa teoria. Até eu, particularmente, falar, eu, alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu cheguei até falar, frisar isso, que essa questão. Mas eu errei, tá? Eu falhei na questão de falar essa questão. Mas hoje estou corrigindo aqui aos irmãos para que não use mais essa expressão, tá? Que anjos, o relacionamento de anjos com anjos caídos com homens acontece essa questão de uma geração, como se expressa ali, uma geração híbrida, né? Que eles apresentam como néfilis. Não tem nada a ver com isso, tá? E essa questão é totalmente errada. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Não, tudo bem, pastor. Jadson, quer fazer alguma pergunta? Aqui não tenho dúvida não, pastor. Mas quando os anjos vinham para a terra, eles comiam churrasquinho, não comia não? Tem nada a ver não, vigia, rapaz. Vigia na terra. Não, pastor. Vamos para cá, vamos observar aqui. Eu estou falando churrasco aqui, mas eles comiam, não comiam não? Não, Coalhada, não. Os anjos, nós vamos comiam. questionar sobre esse assunto aí, tá? Abra sua Bíblia ainda falando sobre os filhos de Deus, tá? Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio. versículo 1. Fala assim, ó. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não faça corte no corpo, nem raspe a frente da cabeça por causa dos mortos. Então, para esse descendente que a Bíblia menciona lá em Gênesis capítulo 6, tá? Os filhos de Deus, eles se retratam da descendência de Sete. Então não esqueça disso, tá? Que foi a descendência que preservou, tá? Pura a religião desde o início. Porém, ao se misturar o bom com o mal, que é com a geração de Caim, aconteceu que surgiu então esse grupo chamado Néfilis. Mas esse grupo chamado Néfilis não se trata de gigantes. É totalmente errônea essa colocação. Falar que esse grupo de Néfilis se trata de uma geração de gigantes. Não é verdade, tá? A palavra Néfilis, ela se trata de homens maus, perversos e poderosos para fazer o mal. Ou seja, o relacionamento do mal com o bem trouxe uma geração perversa, uma geração
poderosa em produzir e fazer mal, que foi tanto que nós vamos ver no capítulo 6, que chegou a abominar aos olhos do Senhor, que o Senhor ficou tão triste que então resolveu fazer o dilúvio e acabar com essa geração. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Fala. O quarto ponto da natureza dos anjos. Anjos não morrem, tá? Os anjos, livro de Salmo, abre lá, Salmo 148. Livro de Salmo de número 148. Versículo 2 e versículo 5. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Versículo 5. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Ou seja, os anjos não morrem, pois eles são seres espirituais, tá? Mas são criaturas de Deus. Portanto, eles não existem por si mesmos. Eles existem para um propósito. O Senhor criou para um propósito. Eles são mensageiros que estão para servir o trono e aqueles que aqui aguardam a salvação, que somos nós. Tá? Quinto ponto da natureza dos anjos. Os anjos são distintos dos seres humanos. Ou seja, os anjos, eles foram criados por Deus, por meio da sua palavra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Enquanto que o homem foi criado à sua imagem e semelhança do próprio Deus, ou seja, foi formado do pó da terra, tá? Alma vivente, por meio de um ato especial do próprio Deus. Nós vamos ver registrado no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, tá? Então, nós vamos ver dentro da palavra de Deus que, infelizmente, alguns anjos pecaram. Abra sua Bíblia, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. E versículo 4. O apóstolo Pedro faz menção desses anjos que pecaram. Ele fala assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Já no livro de Judas, o versículo 6, Judas também faz menção. E lá no versículo 6 ele fala assim: e quanto aos anjos que não conservam as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria moradia, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então nós vamos ver, a própria palavra de Deus fala que os anjos caídos, ou aqueles que rebeliaram, juntamente com Satanás nos céus, eles foram expulsos, certo? E o Senhor, o próprio livro de Judas e Pedro menciona que o Senhor reservou, prendeu ele nas profundezas, tá? Aqui Judas menciona que concorrentes para o juízo final, tá? Então, nós vamos ver que por exemplo, os anjos caíram, e o que aconteceu com eles? Ele foi condenado, estão guardados para a ira. O homem pecou, e o que ocorreu? O Senhor criou um plano de redenção, como diz João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto o receberam, ou seja, todos quanto reconheceram o Senhor Jesus Cristo, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Então o Senhor trouxe um plano de redenção aos homens. Então você veja que os anjos, eles são distintos dos seres humanos, tá? Nesse aspecto. Mas nós vamos ver, então, Hebreus, por exemplo, no capítulo 2, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, versículo 16, ele faz menção, o escritor aos Hebreus, pois ele, evidentemente,
não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você vê por que o escritor aos Hebreus está mencionando isso? Porque os anjos caídos, ele já reservou e separou para o juízo. Porém, um homem pecou, e o que a Bíblia nos fala? O Senhor teve compaixão deles, os homens, entregou o teu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, são todos, você vê que há uma diferença muito grande nesse aspecto. A diferença entre os homens e os anjos, elas estão justamente relacionadas à autoridade que o Senhor nos confiou, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não significa que nós somos melhores que os anjos, não é isso. Não significa isso. Porém, nós vamos ver que o próprio Deus, ele fala que ele criou o homem um pouquinho menor que os anjos. Porque os anjos, eles também têm personalidade. Os anjos também têm livre-arbítrio, como um ser humano. Porém, existe uma diferença muito grande nesse aspecto. Vamos continuar. Próximo, natureza dos anjos. Os anjos são seres poderosos, mas não são onipotentes. O livro de Salmos 103, e versículo 20, fala assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, executai as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Nós vamos ver que os anjos, ele tem grande poder. Por exemplo, abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2 e 11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusação injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Ou seja, eles são fortes, porém não são onipotentes, tá? Que é um atributo de Deus, tá? Ou seja, nós vamos ver que o Senhor delegou a eles uma força temporária para justamente executar um propósito, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, o Mateus capítulo 28, versículo 2, nós vamos ver um anjo removendo a pedra, ela do sepulcro, né? Que pesa cerca de 4 toneladas. Mateus 28, versículo 2. Nós vamos ver em Lucas capítulo 1, por exemplo, do versículo 11 ao 20, nós vamos ver o anjo Gabriel, ele prediz a Zacarias o nascimento de João Batista. Aí Zacarias demonstra uma incredulidade. E o que ocorre? O anjo determinou que ele ficasse acometido de mudez, até que se cumprisse a palavra do Senhor. Então, isso é uma autoridade que foi dada a ele, mas temporária, porque ele veio com uma mensagem, como mensageiro. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 5, versículo 19, o anjo abrindo a porta da prisão, né? Onde estava o apóstolo Paulo, Pedro lá, né? Aí nós vamos ver que no capítulo 12, e do versículo 7 ao 11 também, um anjo livra Pedro da prisão. No versículo 23, um anjo fere Herodes por não ter dado glorificado a Deus. Então você vai ver que eles são poderosos, porém não são onipotentes. Eles têm um poder limitado, designado a Deus, o Senhor dá a eles, para exercer um propósito. Amém? Então, recordando, os anjos, eles não são seres onipotentes. Isso é um atributo apenas dado a Deus, mas nenhum anjo. Próximo passo da natureza de Deus, dos anjos. Os anjos não são onipresentes. Quando fala de onipresente, significa que ele não tem poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a onipresença é mais um atributo
que pertence a Deus, é exclusivamente a Deus, tá? Os anjos, como criaturas de Deus, eles não têm e não possuem essa qualidade. Somente Deus pode estar em um lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Tanto é que o próprio Satanás, que também faz parte da angelologia, porque ele era um querubim, também é o mesmo fato. Ele não é onipresente. A sua atuação no mundo aqui é limitada também, tá? Então ele depende justamente dos demônios, né? E justamente para poder exercer, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, tudo bem, pastor. Maravilha, vamos continuar. Próximo passo, a natureza dos anjos. Os anjos não são oniscientes. Quando se fala de onisciência, é também um dos atributos de Deus. Ou seja, significa que ele sabe todas as coisas. Os anjos também, eles são limitados. Tá? Eles também não têm esse discernimento de saber o que se passa na mente das pessoas. Tanto é que também Satanás, o inimigo da nossa alma, ele também não é onisciente. Ele não tem esse poder de saber o que nós pensamos, de ler nossos pensamentos. Porém, o inimigo da nossa alma tem o poder de manipular a mente, ou seja, ele lança seus dardos para manipular a pessoa, a mente da pessoa. Mas ele não tem poder de saber o que se passa na mente humana, tá? Então, fica isso comprovado, biblicamente, que os anjos não são oniscientes. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, e versículo 39. 1 Reis, capítulo 8, texto 8 e versículo 39. O texto sagrado diz assim: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheceis o coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então, você vai ver aqui que o escritor aos Reis, ele está afirmando que a única pessoa que é onisciente é o próprio Deus. Tá? Vamos continuar. Próximo. Natureza dos anjos. Os anjos têm personalidade. Personalidade é a característica de uma vida de autoconsciência, que possui intelecto, emoções e vontade, tá? Quando nós falamos da questão de personalidade dos anjos, não é muito fácil explicar isso, tá? Porém, o assunto que a Bíblia nos mostra em todo o tempo é que os anjos ele têm um intelecto, porque eles pensam, ele tem as emoções e eles também têm vontade. Tanto é que nós podemos citar, por exemplo, os anjos que se rebelaram contra Deus, os anjos caídos. Por que eles se rebelaram? Porque eles pensaram, porque eles escolheram, tiveram o livre-arbítrio de escolher se rebelar. Porém, os anjos são muito submissos. Eles têm essa questão de ser muito submissos a Deus. Porém, eles têm essa liberdade, tá? Eles têm personalidade também. Alguns pensam que eles são como se fosse um robô, né? Só faz aquilo que mandam. Não, tá? Os anjos também têm personalidades, tá? Próximo. Próximo ponto da natureza dos anjos. O número dos anjos. A Bíblia, ela não fornece um número exato,
mas ela traz uma alusão dos anjos e de uma superlotação nas escrituras, uma grande quantidade. Ele descreve com multidões, né? Vamos abrir nossa Bíblia, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 e versículo 22. E versículo 22, ela menciona o seguinte: mas vocês chegarão ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. Então nós vamos ver que a Bíblia ela menciona incontáveis hostes de anjos. Então o número é grande, não sabe-se exatamente a quantidade. Você vai ver lá no livro do Evangelho de Mateus que se trata de, quando fala de uma legião, eu enviarei, eu peço, o próprio Jesus falando, eu peço a Deus que envie legiões, né? Então, você tem uma ideia, uma legião, ela é composta de 6 mil soldados romanos na época. Uma legião. Entendeu? Então, você vê que é muitos anjos. Então, só que a Bíblia não cita exatamente um número, tá? Mas ela descreve que existe um número muito grande, né? Por isso que nós vamos ver que João diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, ele fala assim: vi e ouvi uma voz. Tem muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Nós vamos ver que o apóstolo João ele faz uma citação de uma quantidade muito enorme, né? Olha que Daniel fala. Daniel, no capítulo 7, versículo 10, ele fala assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ou seja, a palavra milhares, originalmente, ela significa, no português, um número muito grande, não definido exatamente. Tá? Então, está falando de uma grande quantidade elevada de anjos. Tá? Conclusão. Quando nós analisamos o fato do número de anjos existentes, nós vamos ver que é um fato, sim, um pouco assustador ao mesmo tempo, porque a Bíblia ela é muito restrita em apresentar alguns aspectos, mas ela apresenta bastante detalhes a respeito da questão da angelologia, ou da angelologia. Tá? Essas duas palavras estão corretas. Tá? Então, no decorrer dessas próximas aulas, nós estaremos falando um pouquinho sobre ponto por ponto sobre a questão dos anjos. Hoje nós falamos somente sobre a natureza dos anjos. Agora, na próxima aula, vamos citar outros detalhes maiores. Tá bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma menção? Tá tudo certo? Tudo certo, pastor. Tudo certo, pastor. Tudo certo, pastor. Maravilha. Maravilha. Tá bem? Então, nós vamos encerrar a nossa aula por hoje. Tá? Na semana que vem, estaremos apresentando mais detalhes sobre a matéria de angelologia. Amém? Amém. Amém, pastor. Amém. Só finalizar aqui a gravação.